Bom dia a todos. Nós estamos dando início agora a uma reunião pública, para analisar o teor de um projeto de lei complementar que eu apresentei nessa casa. E esse projeto de lei, para quem ainda não viu, dispõe sobre normas para construção, localização e instalação do comércio varejista de combustíveis derivados de petróleo, etanol, gás natural e da outras providências. Atualmente esse projeto de lei está em tramitação aqui na casa. Nós convidamos para essa reunião pública o engenheiro Newton Bonagamba, do Departamento de Aprovação, obrigado, viu? De Projetos de Obras Particulares da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal, o engenheiro Reinaldo Valentini, tá certo? Da Divisão de Uso do Solo, também da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal, o senhor Oswaldo Manaia, não chegou ainda, né? E o senhor Vanildo Custódio de Souza, diretor do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região. E ainda a senhora Marilúcia Bufo, jornalista, que também representa o mesmo sindicato. Foram convidados todos os vereadores da casa para que participassem dessa reunião. O vereador João Batista nos enviou um ofício agradecendo o honrado convite. Entretanto, faça compromisso previamente agendado. Me faço representar pela minha assessora, senhora Anita Carvalho. O Renato, ele não mandou ofício, mas ele está representando a Câmara lá na penitenciária. Tá. O vereador Renato Zuculoto, representando a casa em outro compromisso. Nos envia o seu representante, senhor Manuel Versiani. Recebemos o ofício também do secretário de Planejamento e Gestão Pública, o senhor Edson Ortega Marques, prezado vereador, tendo em vista o convite, o qual dispõe para a discussão do PLC 320, tenho a informar da impossibilidade do meu comparecimento em virtude de compromissos oficiais anteriormente assumidos nessa data. Assim, nossa secretaria se fará representar pelos engenheiros Reinaldo e Newton Bonagamba, já citados. Bom, vamos lá. Pessoal, esse projeto de lei que a gente deu entrada ano passado aqui na casa, é um projeto de lei que nos foi trazido por vários munícipes. Desde que eu estou aqui no meu primeiro mandato, eu tenho visto algumas coisas acontecerem na nossa cidade, o que me alertou que teria alguma coisa que a gente teria que mexer nessa lei de construção de postos de gasolina. O que mais me despertou foi uma liberação de um posto de gasolina que aconteceu lá na entrada da City Ribeirão, pelo anel viário, perto de um viaduto, aonde os moradores ali, tanto do Jardim Botânico e da City Ribeirão, como eu moro ali, no condomínio já faz quase 20 anos, praticamente, na reunião que a gente faz lá de associação do bairro, da SASSE, vieram me cobrar, mas como que vai ter um posto de gasolina ali? Porque, além de ser uma área que todo mundo achava que era, de preservação, que ali tem um leito de um córrego, um viaduto que leva a Fiuza não, como é que chama aquela avenida? Carlos Consone, isso, leva Carlos Consone para aqueles novo bairro lá da Pereira Alvim, Então, todos os moradores ali entendiam que era um absurdo. Ficou bastante tempo, não sei se vocês lembram disso, com tapume, tal. Eu falei, isso aí deve estar até embargado, porque não é possível. Bom, e eu, rotariano, tenho vários amigos que mexem com postos de gasolina, a gente cresceu junto aqui em Ribeirão, e fui conversar com visitei vários postos de gasolina, para conversar qual que era a situação, e todos os postos de gasolina que eu conversei, os donos de postos de gasolina que eu conversei, poderia citar aqui no mínimo uns 7 que eu visitei, todos acharam que estava na hora realmente de sentar e rever
esse código aqui de Ribeirão, né? Bom, num primeiro momento, nós, no meu gabinete, aqui apresentado pelo Dr. Fernando, meu assessor jurídico, fizemos um estudo minucioso de leis em praticamente 3 cidades, né? Levantamos Campinas, Araraquara e Sorocaba, cidades do porte aí de só Campinas, que é um pouco, né, para que a gente avançasse nesse assunto. E realmente nós vimos que a nossa legislação ficou um pouquinho defasada no tempo, né? E eu acho que o nosso papel aqui, se não temos o poder da mudança, mas pelo menos a gente tem o poder de levantar o debate e que as mudanças venham com o tempo, né? Então, nós tomamos a coragem de protocolar na casa esse nosso projeto de lei que faz algumas mudanças nas posturas aqui com relação aos postos de gasolina. Eu tentei fazer aqui, você distribuiu aquele papelzinho que você fez para mim das mudanças para eles ou não? Só está aqui? Ah, seria legal tirar uma cópia, dar um para cada um, para eles acompanharem mais fácil. Não, mas é que eu fiz um quadradinho, tá vendo? Tira a cópia lá rapidinho, Fernando. Tira umas 10 já atrás aqui. Então, o que a gente propôs nessa lei? Mudanças, principalmente, para restrição, né, de construção de novos postos na nossa cidade. Em resumo, vou ler aqui o preâmbulo da nossa discussão. Em resumo, o projeto de lei pretende condensar numa única legislação regras para construção e instalação de comércio varejista de combustíveis derivados de petróleo, etanol e gás, trazendo diretrizes mais claras para esse setor da cidade de Ribeirão Preto. Eu vou dar o microfone para vocês dois. Eu queria, enquanto não vêm lá as modificações, que vocês nos explicassem o seguinte. Hoje, nós temos aqui em Ribeirão, o assunto é tratado pelo Código de Obras, né, que é uma lei de 2007. Tem 3 leis complementares que vieram anexando nesse Código de Obras. Uma de 2011, então, só uma que veio depois. As outras leis complementares que regem sobre esse assunto, uma é de 92, né? Olha quanto tempo. E a outra é de 2011. O nosso projeto revoga expressamente essas 3 leis complementares, né? Então, se ele passar a vigorar na nossa cidade, automaticamente revoga essas 3 leis complementares. Agora, dentro do nosso estudo, senhores, que a gente fez aqui, eu queria ressaltar isso fortemente, principalmente com a classe dos donos de posto de gasolina, viu, Rui? Essa lei complementar de 2011 foi de autoria do ex-vereador professor Gilberto Abreu, né? Eu estudei demais essa lei dele e foi aprovada aqui na casa, recebeu o veto do prefeito, a casa derrubou o veto, né? E aí a prefeitura entrou com uma ação de inconstitucionalidade, né? E ganhou. Ou seja, a lei que foi feita aqui nessa casa, ela foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Nós levantamos, junto à Comissão de Justiça dessa casa, e eles fizeram um estudo com relação ao nosso projeto. E, dentro do estudo que eles fizeram, está aqui, foi o que ocasionou do parecer que nós tivemos aqui na Comissão de Justiça, quando esse projeto chegou, um parecer favorável do vereador Renato Zuccolotto, né? Só que nós temos 2 assinaturas, o do vereador Renato Zuccolotto e do Maurício da Vila Branches.
vereador Isaac Antunes, Lincoln Fernandes, Marinho Sampaio não assinaram parecer, nem contra e nem a favor. Por quê? Eles vieram conversar comigo e falaram, pô, isso é um assunto polêmico, a gente tem que debater e tudo mais. Por isso que a gente fez essa reunião hoje, todos foram convidados. Tá? Mas alguns membros da Comissão de Justiça anexaram na justificativa de não estar assinando e queria discutir mais 2 ADINs também que foram julgadas, e no mesmo teor. Né? Uma da cidade de Suzano, em que um vereador apresentou também um projeto de lei complementar tratando desse assunto, e o Tribunal de Justiça deu ação de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Somente o Executivo poderia tratar desse assunto. E também na cidade que nós pesquisamos a lei, foi Sorocaba, o próprio projeto que a gente usou para dar algum norte aqui para nós, o próprio projeto foi julgado inconstitucional também. Tá? Diante dessas novas informações, eu estou tomando a seguinte decisão. Nós vamos, a partir de hoje, trabalhar não mais um projeto de lei complementar, porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Né? Eu não estou aqui para ser um vereador populista que faz projetos de lei que sabe que não vai prosperar lá na frente. Eu estou aqui justamente para trabalhar por um assunto que eu entendo que a cidade precisa avançar. E de que forma nós vamos avançar nesse sentido? Só se a gente for pelas vias legais. Não adianta a gente ficar aqui, fazer reunião, montar um projeto de lei. De repente, a gente até consegue aprovar aqui na casa, com a força política que a classe tem, né? Mas eu sei que lá na frente nós vamos tomar um ADIM desse tamanho aqui. Ó, né? Então, vai ser tempo, dinheiro, energia, tudo jogado fora. Eu quero propor para vocês que a gente faça essa reunião aqui hoje, visando um caminho legal da coisa. Né? Eu retiraria esse projeto e a gente, a partir de hoje, estaria montando aqui um anteprojeto. O que é o anteprojeto? Onde a gente vai fazer uma minuta de um projeto de lei, um anteprojeto, em que a gente vai mandar para o Executivo analisar, para que aí ele, sim, mande um projeto para a Casa de Leis votar. E o nosso trabalho, lógico, já com os representantes da Secretaria de Planejamento, esse anteprojeto vai ter a participação deles, quer dizer, quando chegar na hora da decisão política, nós vamos ter tudo ali, os nossos artifícios. Né? Então, eu queria, antes de tudo, comunicar isso para que tanto os proprietários de postos não se sintam assim que a gente está simplesmente enrolando. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, tem que se montar esse anteprojeto da forma com que todo mundo sonha que as coisas funcionem aqui em Ribeirão, para que a gente possa avançar no assunto e levar essa discussão no lugar certo, que é a Prefeitura Municipal. Tá bom? Então, nesse quadradinho que vocês receberam aí, são as mudanças que nós estamos propondo no meu projeto de lei. No tocante à metragem, tá certo? Então, vamos lá. O assunto, a metragem mínima da esquina. Atualmente, a legislação atual reza 700 metros quadrados. Nosso projeto de lei eleva para 1.000. A metragem mínima no meio de quadra, atualmente 700 metros quadrados. Nosso projeto de lei eleva para 1.200 metros quadrados. A testada principal de esquina, atualmente, são 30 metros de frente para o logradouro. Nosso projeto de lei eleva para 40 metros de frente para a principal via pública. Tá? E a testada principal no meio de quadra, de 40 metros, pula para 60 metros de frente para a principal via pública. Isso é o que a gente propôs
de forma bem resumida no nosso projeto. Então, aberta a discussão, vamos debater. Se alguém não concorda com isso, por que não concorda, a gente trouxe essa tabela, conversando aí com várias pessoas que vivem disso, né? Além disso, né, doutor Fernando, nosso projeto também traz algumas vedações que não constam hoje, nesse sentido, na lei atual. Que seriam elas? No artigo 4º, a instalação dos postos de que ele trata a presente lei deverá atender à legislação de uso e ocupação do solo, no que couber, sendo vedada sua construção nos seguintes casos. Essa folha está aí com vocês também. Na falta de apresentação de estudo de impacto de vizinhança, em ruas e avenidas, considerando de testada a testada com largura inferior a 10 metros, a uma distância de percurso inferior a 100 metros de túneis, trevos, viadutos, rotatórias, passagem em nível e desnível, pontilhão e passarelas. 100 metros. A uma distância inferior a 200 metros de área de proteção ambiental, somada às faixas de preservação permanente previstas na legislação ambiente em vigor. 5º, a uma distância inferior a 200 metros das vias próximas de córregos e mananciais situados na área urbana. Inciso 6º, a uma distância inferior a 300 metros de áreas de lazer, públicas, hospitais, estabelecimentos de segurança pública, tais como delegacias, quartéis, escolas, creches, instituições de ensino, igrejas, fábricas, depósitos de explosivos ou munições, estabelecimentos de grande concentração de pessoas. Então, está aí a nossa sugestão para o que deveria, a partir de agora, ser imposto de vedação para os postos de gasolina. Hoje, o Código de Obras prevê uma distância de 50 metros para locais tidos como de segurança pública, né? A gente entende que isso não é o bastante para a proteção desses prédios públicos, né? Então, acho que, resumidamente, o que eu tinha que expor para vocês era isso. Paralelamente a essa minha ação, senhores, o vereador Eliseu Rocha entrou também agora, dia 1º de agosto, com um projeto de lei complementar, tratando do mesmo assunto, né? Ele altera o artigo 504, inciso 1, dessa lei que vigora desde 2007 aqui, no Código de Obras. Então, ele entrou com um projeto de lei alterando 2 artigos do Código de Obras, né? Ele até defende a tese que o projeto dele não tem nada a ver com o meu, porque eu fiz um projeto de lei abrangente de uma lei específica para postos de gasolina. E ele falou, não, meu projeto eu só estou mudando o artigo de um Código de Obras que já existe. Mas o artigo 504 da lei complementar trata exatamente desse quadradinho que eu dei aí para vocês, né? Então, ele passa: os postos de serviço e abastecimento de veículos poderão ser construídos em terrenos com área mínima de 900 metros quadrados. No nosso quadradinho, vocês estão vendo aí, o nosso é 1.000, né? Quando de esquina, a testada principal deverá ter no mínimo 30 metros para o logadouro público. Já é 30 metros, né? A gente está passando para 40. Quando situado no meio de quadra, deverá ter testada mínima de 40. Já é 40 e a gente está passando para 60. Sendo 20% desse total obrigatoriamente área permeável. Isso já consta na lei. No artigo 505, ele trata das distâncias, que a gente trata também nas vedações, né?
de 300 metros medidos entre os pontos geométricos das bocas de túnel, trevos, viadutos. Então, ou seja, nós estamos pedindo a vedação para 100 metros de túneis, trevos, viadutos, rotatórias. Ele está impondo aqui 300 metros. Tá? E porque ele juntou, nós separamos aqui, a gente fez um inciso, né, para túneis, trevos, viadutos, rotatórias, passagens de nível e desnível, pontilhão e passarelas. Depois fizemos outros dois incisos, tratando de áreas de preservação, mananciais, rios e prédios de segurança pública. Ele juntou tudo, como o Código de Obras faz, né? Junta tudo no artigo 505, inciso 1, a linha A. Eles tratam tudo, túnel, asilo, creche, hospital, escola, teatro, quartel, templo religioso, shopping, até shopping center ele está incluindo aqui. Centros comerciais com mais de 50 lojas e supermercados, né? Então, a gente fez essa diferenciação. A gente diferenciou túnel, rotatória, dos prédios públicos. A gente manteve esses 300 metros para aquelas coisas que a gente acha mais... Aqui tem uma linha B ainda, que fala de 50 metros de locais de segurança pública e de locais onde haja conflitos em vias expressas e avenidas, de acordo com a análise da Secretaria de Planejamento e Gestão Ambiental da Divisão do Sistema Viário e Polo Gerador de Tráfego. Isso eu não entendi, porque aqui está locais de segurança pública. Não deu para entender muito, não. Então, bom, tem esse projeto. Esse projeto, teoricamente, deveria ser pensado ao meu, né? Nós não temos hoje um sistema, certo? Então, assim, a verificação de conflito de matérias ela é feita manualmente pelo servidor. Por isso que entramos no projeto do vereador Eliseu, está em tramitação. Caberia agora aos vereadores provocarem, no caso, Essa é uma questão interna da casa, né? Tá bom. Bom, então hoje, é bom vocês saberem que tem esses dois projetos aqui, né? O meu, eu já estou comunicando que eu estou retirando, porque eu vou seguir o caminho que eu acho que vai prosperar. Esses dois aqui não vão prosperar, nem o meu nem o do Eliseu, porque são matérias inconstitucionais para a gente tratar. Já tem aqui vários julgados que eu estou mostrando para vocês. Vício de iniciativa. Vou passar a palavra para vocês agora, acho que eu já dei todo o meu resumo aqui da minha intenção, né? Tu começa, Vanilla? Pega aí. Só queria fazer um posicionamento da secretaria. Com propriedade, eu posso falar isso, porque, vê bem, eu estou lá na secretaria, na parte de aprovação de projeto, desde 1981. Inclusive, fui diretor 14 anos lá do Departamento de Aprovação de Projeto. Só um históricozinho. Antigamente, toda aprovação de posto de gasolina era necessária aprovação junto à ANP. Tá? Todo posto de gasolina, a aprovação de projeto era precedida pela aprovação da ANP, antigamente. Acho que foi até 2004, 2000, isso daí. Aí a ANP falou, não cuidamos mais disso, tem que tratar na prefeitura. Foi quando nós fizemos a primeira lei, não tinha dado nenhum, a gente correu atrás de ver alguns lugares, aprovamos a primeira lei. Ela justamente tinha dentro do bojo dela essas proibições de creche, asilo, de igreja, de templo religioso. Aí depois, em 2007, quando nós fizemos o Código de Obras de Ribeirão, que foi o primeiro que foi aprovado, porque antigamente a gente adotava o decreto 12.342 de 78, que é o decreto estadual,
que adotava como código de obras o Código Sanitário do Estado. E o código não tinha essa matéria, especificamente para posto de gasolina. Então, nós criamos esses artigos do 503 ao 511 do Código de Obras, e, na época, foi discutido junto com as entidades que faziam a aprovação do projeto. Então, hoje, por exemplo, eles podem até confirmar, a aprovação do projeto de posto de gasolina ela é precedida de uma certidão de uso do solo e uma certidão da CETESB e do meio ambiente. Tá? Então, quer dizer, a pessoa requer, a gente faz uma avaliação de uso do solo, porque acho que o IRA é 1, né, para o posto de gasolina, quer dizer, um IRA muito baixo, de risco ambiental é muito baixo, tá? Mas, mesmo assim, passa pela análise do meio ambiente, tá, que avalia essas questões relacionadas a manancial, a proteção, e, posteriormente, a aprovação do projeto é precedida pela licença de instalação, a prévia de instalação, e, no habite, é exigida a licença de instalação de operação, emitida pela CETESB. Então, quer dizer, nas questões relacionadas à segurança, tá, e aprovado junto ao Corpo de Bombeiros também. Na época, quando nós fizemos esse levantamento do que poderia ser tirado da lei, qual era o conflito que a gente tinha? A gente proibia a construção de posto perto de igreja, mas não proibia a construção da igreja perto do posto. Então, isso era um conflito muito grande, porque, às vezes, eu tenho um posto de gasolina aprovado, aí vem... Aí, o que acontece? Não, por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo, tá? De como funcionou a legislação, porque, primeiro, de repente, a ANP falou assim, não brincamos mais. Aí nós tivemos que criar uma legislação, porque nós não tínhamos nenhuma, porque tudo era baseado na ANP. Tá? Todas as regras estavam na ANP. Aí eles falaram, não, vamos fazer mais. Tá? Então, foi coisa assim, de 3 dias a gente montar uma legislação e aprovamos uma lei só de posto de gasolina. Tá? Se não me engano, foi em 2004 ou 2003. Eu esqueci de pegar esse dado. Nós aprovamos. Em 2007, nós incorporamos ao Código de Obras, tá? Com todo o regramento que tem hoje no Código de Obras. E de lá para cá, toda aprovação, cabe frisar que nós tivemos alguns problemas de interpretação, tipo essa que você falou, lá não pode porque é um manancial. Se a CETESB e o meio ambiente falam que não tem problema, aprova-se o projeto. Conflito de vias públicas, todo o processo analisado pela divisão do sistema viário, isso que o Eliseu colocou aí, todo o projeto, né, em zonas de conflito é analisado pela divisão de sistema viário, tá? Faz uma avaliação. Não, lá na divisão da Secretaria de Planejamento, também. Tá? E quando tem necessidade, por exemplo, quando a gente tem uma zona de conflito que a gente acha que vai dar problema, a gente solicita até para a Comissão de Controle Urbanístico se exige ou não um estudo de impacto de vizinhança. Por quê? Pela própria lei, pela lei 2157, que é a de ocupação e uso do solo, ela tem um regramento para aquilo que precisa de estudo de impacto de vizinhança e o que não precisa. Tá? E, normalmente, o posto de gasolina ele não se encaixa como necessário estudo de impacto de vizinhança. Tá? Mas isso também é uma coisa... Então, aí... Mas, vê bem, o problema básico hoje que a gente enxerga, só complementando, essa proposta, você está falando que vai retirar, a gente pode auxiliar nesse estudo, nós não estamos, se é 70, se é 700, se é 1.000, na época oportuna, quando a gente for conversar, o porquê que chegou em alguns valores e porquê que a gente estranha alguns outros valores. Tá? Porque, na maioria desses postos que estão sendo aprovados, são em loteamentos já aprovados e com a permissão de colocar esse tipo de atividade, quando da aprovação do loteamento foi feito um estudo, tá? E dentro do regramento do loteamento, a lei permite ou não colocar. Tá? Por exemplo, você tem loteamento que não permite atividade comercial, então a gente não permite a colocação desse posto de gasolina. Agora, por exemplo, a lei 2157, num dado momento, ela alterou um dispositivo que fala que toda avenida que corta um bairro, ela se transformou automaticamente em área de uso comercial. Aí você faz uma análise se vai ser permitido ou não. Agora, a questão que a gente fala de metragem,
uma das coisas que tem que ver é que esses loteamentos, normalmente, eles não são aprovados com área de 1.000 metros quadrados ou 1.200 para construir posto de gasolina. O cara tem que adquirir 4 ou 5 lotes de 250, de 300 metros quadrados para poder viabilizar esse tipo de empreendimento. Então, não é, desculpe, mas não é tão simples assim, o cara quer colocar um posto de gasolina, ele coloca. Vai desde a aquisição da área, que não é um lote só, uma área só, ele tem que incorporar 4 ou 5 lotes, tá? Para poder fazer, mesmo hoje na legislação com 700 metros quadrados, tá? Então, esse é o histórico que eu faço assim. E nós já temos uma proposta pelo plano diretor, que assim que aprovado o plano diretor, nós temos 1 ano para fazer a revisão do Código de Obras. Então, seria o momento da gente poder agrupar, estudar junto, agrupar isso no coisa e a gente aprova. Para nós, se for 1.000, se for 1.500, se for distância, se não for distância, a gente tem que cumprir a lei. Tá? A gente não tem o porquê falar, não, nós não vamos cumprir se a lei for aprovada. Entendeu? Por exemplo, só que eu gostaria assim, de frisar novamente essa questão de esses imóveis perto de posto de gasolina, como eu disse, o problema é que quando você tem um posto de gasolina, eu teria que indeferir um templo religioso ao lado do posto de gasolina, quando ele entrasse para aprovar. E foi aí, nesse momento, que pediram para mudar a legislação, e conversando com o pessoal de segurança pública, tudo, por exemplo, se você conversar com o Corpo de Bombeiros, a gente pode trazer eles aqui, uma das coisas que é menos factível de ocorrer um acidente por incêndio, e eles até usavam uma expressão seguinte, aqueles incêndios que a gente vê em filme, porque você não vê esse tipo, por causa das proteções que tem de fechamento, de mangueira, de fechamento, você não, dificilmente ocorre. Só seria ocasionado um incêndio ou uma explosão se alguém for lá e colocar uma coisa lá dentro e explodir. Tá? Não, um acidente, mas um acidente assim, porque inclusive ela veda, né? Desculpa, na descarga de caminhão tem muito acidente. Vocês que não vê a internet, puxa aí que você vai ver quantos acidentes têm acontecido nesse país. E em caso de carregamento de gás, tem muita explosão também. Vira e mexe, você vai uma explosão aí. Então, a gente não está preservando só a vida das pessoas, mas está tentando proteger a sociedade. No caso aqui, lá na Fiusa, fizeram um posto, quando houve uma briga, que a Associação de Bairro entrou uma ação contra a Prefeitura, e mesmo se liberaram o posto. Não, se eles entraram com ação, isso foi a Justiça autorizou. A gente não libera. Se tem alguma ação judicial em curso, a gente para, e aquela lá, a questão era uma junção, se eu me lembro, era bem aqui embaixo. Não, lá em cima, bem lá em cima. Então, chegando no anel viário. Não. É que teve uma aqui embaixo, bem aqui embaixo, que o problema maior é que estava juntando dois tipos de lote com natureza distinta de uso. Os da esquina era comercial e os interiores era residencial. E a nossa lei fala o seguinte, quando você junta um lote comercial com residencial, vale restrição mais pesada, que seria residencial. Então, transforma tudo em residencial e não em comercial. Esse tipo de coisa nós tivemos vários. Tá? Agora, acidente aqui em Ribeirão, que eu me lembre nesses 40 anos, assim, coisa um pouquinho, foi o Cordeiro aqui na Guatapará, que foi problema de carga e descarga, foi na esquina da Duque de Caxias, ali em frente da escola, que também foi problema de vazamento e correr na galeria, e alguém jogou. O que... Em frente ao Poço do Maravilha, aquele poço em frente teve, eu acho que durante a manutenção lá, teve uma explosão lá, na frente de um queiro ali onde é o cara deixou ligado, né? Vazou. Não, eu estou falando assim, pelo tanto de poço que nós temos, o nível de acidente, o bombeiro coloca para a gente o seguinte, que se for questão de explosão, é uma coisa que eles não têm impedido, porque o sistema de proteção que é usado... É grande o sistema de proteção nos postos, mas quando acontece um acidente, normalmente é de grandes proporções. O problema é esse, né? Por mais que a gente preserve, trabalhe. Eu estou no ramo há 41 anos e, graças a Deus, nunca tive um acidente. Mas tivemos, assim, caso de Kombi pegando fogo, todo ano tem. Mas, como chama, o risco quando tem um acidente, você vê que é absurdo. Principalmente, a gente vê muito filmagem no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, acho que nos últimos anos, não, mas principalmente eu vejo mais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, acho que, olha, nos últimos anos eu vi uns 8, 10 acidentes muito graves, e sempre com perdas de vidas humanas. Em São Paulo teve o caso no posto Shell ali também, o frentista, acho que dizem que ele foi olhar ali, ou outros falam que ele foi atender uma ligação, não se sabe o certo, mas quando explodiu, ele não está aí para responder o que aconteceu, né? Então, o problema é que o nível de acidente, a quantidade de acidentes são baixos, realmente. Mas o problema é quando tem, as proporções são sempre com vidas humanas. Curitiba teve um caso, houve um vazamento no estabelecimento comercial de um posto, e você descobriu isso depois de 5, 6 horas que estava vazando, né? Aí pegou fogo, 2, 3 quarteirões queimando tudo. Isso em Curitiba, que é uma cidade que tem uma proteção muito boa. Eu tive também um caso de um carro, o problema deu vazamento no carro de um cliente. Quando vazou, olha, normalmente fala que um extintor pequeno consegue apagar o fogo. Realmente consegue apagar, mas só que apagava e vazava o combustível no carro. Aí eu apagava e começava a sair o fogo na parte de trás. Apagava atrás e voltava na frente. E eu estava lá ajudando o combate, mas não tinha coragem de entrar dentro do carro e nem mandar ninguém entrar dentro do carro para tirar debaixo da cobertura. Aí o chefe de pista, como ele sabia o treinamento, eu não ia mandar nunca ele entrar. Ele entrou, soltou o freio de mão e tirou da cobertura. Só assim conseguimos apagar o fogo. E nesse intervalo, o dono do carro, mas Roberto, o carro é meu. Eu falei, Ana, o seu carro você já perdeu. Eu estou tentando aqui salvar as vidas de quem está aqui dentro. Tem umas 40 pessoas olhando aqui, tinha os PCU dos bombeiros ali que sabe. Nós, vira e mexe, temos treinamentos da companhia ou pagos por nós, né, de combate a incêndio, por isso tem um baixo índice de acidentes, mas normalmente a maior parte a gente vê, graças a Deus, em Ribeirão, foi apenas danos materiais de pequena monta. Pode. Então, só surgiu uma dúvida. Hoje só o Código de Obras que rege tudo isso aí, né? Nilton, vou passar a palavra para o senhor Vanildo, do Sindicato dos Frentistas. Bom dia a todos novamente, né? Queria cumprimentar aqui o nobre vereador Maurício Gasparini por essa preocupação com a questão das instalações de postos de combustível em nossa cidade. É uma preocupação muito valiosa, muito grande, né, nesse sentido. Eu acho que, anteriormente, quando a gente tinha aí, em 1990, em torno de 110 postos de combustível na cidade, certamente era um controle, assim, que já foi falado aqui, de acordo com o CNP, na época, e depois, era o Conselho Nacional do Petróleo, e depois pela Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP. Eles que tinham a regulamentação de tudo isso, o município não podia fazer legislação sobre atividade de posto de combustível, era uma preocupação nacional, porque as próprias distribuidoras, que eram na época 7 distribuidoras, tinha-se uma preocupação muito grande com referência à questão do meio ambiente, questão da atividade do posto de combustível. Eu acho que muitas águas rolaram, né, e, enfim, foram muitos interesses econômico e político na nossa cidade, em Ribeirão Preto. A gente sabe muito bem, o vereador, que o quanto é preocupante nós temos uma lei orgânica do município, onde rege regras sobre as atividades, sobre a questão do meio ambiente. Nós vemos aqui nessa casa, algumas vezes, algumas polêmicas com referência à questão de atividades comerciais. Nós sabemos aí as dificuldades que muitos vereadores têm, né, até mesmo encaminhar projetos nesse sentido, devido não só à questão ambiental, à questão do modo geral, mas também com referência à questão em termos de organização mesmo
do nosso município. Como não se tem uma lei orgânica que, desde a época, né, que plano diretor, tudo isso que acontecia, as regras, fica muito complicado. E hoje nós temos aí alguns postos de gasolina que foram construídos em canteiro de praça, né? Nós temos ali na João Bim, né, posto que foi construído num canto, onde tinha uma pracinha, de repente, de uma pracinha virou um posto de gasolina. Então, são preocupações, né, que a gente tem acompanhado e que as leis, na época, muitos anos atrás, aí, 1990, lá atrás, era 300 metros para tudo isso aí, para todas as atividades. E foi modificando, aí passou para 100 metros, e aí, de repente, de acordo com a situação, 50 metros, de acordo com a situação do local, de acordo com a situação financeira, né, da empresa, da distribuidora, interesses, né? Então, é importante a gente ter essa realidade do nosso município, né, sobre a abertura de postos de combustível. Depois de todas essas polêmicas que foram de responsabilidade federal, passou para a municipal. E quando passou para a municipal, a gente sabe que foi, de repente, de uma hora para outra, modificou-se a lei, não tinha nenhuma recomendação nesse sentido, e, de repente, vem aí essas polêmicas, né, no sentido de estabelecer as leis, a lei, por exemplo, que vem falando que o posto de gasolina não pode ser construído, que já foi falado aqui, próximo à igreja, à escola, e a escola pode ser construída próximo ao posto de combustível. É uma incoerência muito grande nesse sentido. Então, é de se fazer essa preocupação, mesmo porque a gente sabe, aí aqui tem os proprietários de postos de gasolina, que é o Roberto e o seu Rui, que são proprietários já muito tempo no ramo dessa atividade, que tem a sua preocupação, a sua responsabilidade, e que, muitas vezes, eles são, às vezes, penalizados pelas consequências, às vezes, de outros concorrentes, né, que vêm, de repente, desonestamente, instalando posto de combustível de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem alguns postos de gasolina que não têm o cuidado de fazer o escoamento da própria água que é usada dentro do posto de combustível, né? Então, tem tudo isso. E é importante a gente dizer que a nossa cidade precisa realmente a gente pensar e analisar os objetivos que a gente aqui possa traçar através do poder público, e no sentido de melhorar essa questão da abertura de postos de combustível. Na época, eu lembro aqui que o Gasparini era prefeito, que o Dr. Marcelo Roselino fazia parte da administração da prefeitura, e ali, como ele era representante na época do sindicato Comércio Varejista, ele falou: Vanildo, você não acredita, mas na prefeitura tem pedido para a construção de 40 postos na Avenida Presidente Vargas. Você imagina, na Presidente Vargas, 40 postos de combustível. Então, assim, é uma desordem, né, na verdade. Então a gente tem também essa preocupação, porque são vidas que estão ali trabalhando, manuseando o combustível, né? Os proprietários que têm a sua responsabilidade, como já aconteceu aqui na Rua Guatapará, que já foi falado aqui, na época, que inclusive nós temos todas as fotos lá, no sindicato, da explosão que deu lá no caminhão, que estava fazendo uma transferência de combustível, né, naquelas bombas, né, e deu uma faísca, explodiu. Só não explodiu o caminhão também junto, porque o caminhão estava cheio de combustível, estava esperando transferir o combustível de um tanque para o outro, para poder estar fazendo descarregamento. E aí o caminhão conseguiu, o motorista fugiu, né, nesta hora. E as imagens são horríveis, né, da época. Então, é importante a gente estar aí discutindo tudo isso aí. Então, são situações que a gente já viveu, já passou e que a gente espera que não aconteça mais na nossa cidade, né, lamentavelmente.
Obrigado aí. Maurício, só uma pergunta aqui. Uma pergunta não, até uma... para eu poder ficar esclarecido com isso. A dúvida que eu tinha foi respondida já na primeira oportunidade que o Newton falou, é sobre essas distâncias, né? Não seria o ideal que existisse uma lei que convergesse as duas, para que a gente não incorra no erro de dificultar, não que eu seja a favor, entendeu? Mas dificultar a instalação de um posto e no ano seguinte que esse posto está instalado, instala-se creche, instala-se igreja, entendeu? Então teria que ser criada uma lei, eu acredito, para que resolva essa situação de ambos os lados, né? Para poder até facilitar. No município, se uma coisa não pode ser construída do lado, o outro também não pode ser construído do lado. Na época que a legislação funcionava desse jeito, com esse tipo tinha esse artigo, tinha na lei de posto de gasolina original, o que acontecia? Chegou a se mover alguma ação de colocação, vamos dizer, de uma creche do lado de um posto, e entrar com solicitação de cancelar a licença do posto e tirar o posto de lá, porque estava colocando a creche. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque, bem, eles sabem bem quanto custa para instalar um posto de gasolina. De repente, vem alguém, chega do lado. A mesma coisa hoje ocorre com a antena de televisão, a antena de celular. Todo mundo quer que funcione, todo mundo, mas não perto da minha casa. Ô, Nilton, e essa correção na lei não foi feita até hoje? Não. Não, foi feito assim. Nós alteramos esse artigo com base em reuniões que nós realizamos. Eu falo da recíproca ser verdadeira. Não fez. Não. Porque, simplesmente, na época, foi discutido esse assunto, porque quando foi feito o código, como o Ribeirão não tinha um código de obras, tá? Nós tivemos que criar um código a partir da instituição do plano diretor. Era obrigatório o plano diretor e as leis complementares. Tá? Então, a gente tinha uma lei de ocupação de uso do solo, que era uma lei de 76. A 3346 de 76, que vigorou até 2007. Isso aí nós vamos resolver da seguinte forma, doutor. Vamos pôr aqui o inciso 7. A gente tinha um artigo 4º, indo até... Acompanha aí que eu vou falar. A gente tinha um artigo 4º, indo até o inciso 6, certo? O inciso 7, aí o senhor faz uma redação tratando justamente desse assunto, dizendo o impedimento de todas essas que a gente sinalizou aqui serem feitos. Então, a gente gostaria, assim, nós vamos colocar assim, eu e o Reinaldo, a gente conversou com o nosso diretor lá, com o secretário, a nossa posição é a seguinte, o que for proposto, nós não temos o que argumentar, assim, nós vamos argumentar aquilo que eu argumentei. Argumentar o que eu argumentei. Planejamento. Tá? A pergunta é essa. Não, então. Estabelecer uma vedação inversa. Não, então, não é que só é viável, como é necessário. Porque, senão, é o que eu estou falando, alguém entra com pedido de posto de gasolina. A gente antigamente fazia essa avaliação. O raio de 300 metros tinha uma creche que funcionava no meio da quadra. Aí a gente indiferiu o pedido do posto, porque estava a menos de 300 metros. Um mês depois, essa creche saía. Entrava outro, comprava a área, entrava com uma outra certidão, nós falamos que podia, porque não tinha mais a creche. Então, isso parece, pelo que é colocado, assim, se tem uma legislação que não foi mexida, foi o Código de Obras. Ele teve, durante esses 10 anos, foi feito em 2007, até 2017, nós tivemos 2 alterações do Código de Obras, porque é uma peça técnica. Ela não é uma peça política. A política usa a ocupação do solo. Aí que teria que estudar essas colocações. Por exemplo, que nem ele citou, tem posto de gasolina no meio da praça. Tem no meio da praça, porque o loteamento foi aprovado com aqueles lotes permitindo a construção de posto de gasolina. Quer dizer, tem que ver isso quando você aprova o loteamento, não depois que está aprovado e que é permissão, todo mundo vai falar que está fazendo em área verde. Tá? Área verde é desafetável. Você não consegue desafetar para vender para ninguém área verde. É proibido por lei. Isso, se fizer, a gente vai preso, vamos dizer assim. Porque a área verde você nunca desafeta para passar para o poder particular. Então, quer dizer,
posso falar com segurança, o Reinaldo está um pouco a menos tempo que eu lá na secretaria, que tudo que está aprovado rigorosamente dentro da lei. Tá? Nós temos alguma discussão de posto contra posto, porque o cara não seguiu 5 metros de distância da bomba de gasolina até na rua, está com 4,85 m. Tá, então, a implantação disso, a gente precisa criar uma regra para esse tipo de implantação. Tá? Para não dar margem para alguém falar, eu fiz com 5 metros, outro está fazendo com 4,85. Mas, se a gente constatar que está com 4,85, não é emitido a BITS. Não emite a BITS, o cara não pode funcionar. Ou ele adequa, ou ele não tira o alvará de licença. Então, quer dizer, não é também assim, quer colocar, coloca. Não é bem assim. Quem já entrou com pedido de posto de gasolina sabe que existe um rito. E esse rito, existe esse rito e esse rito. Por exemplo, hoje, a questão de posto de gasolina, por exemplo, se alguém for querer construir um prédio com 2 pavimentos, é obrigado a instalar um elevador. Por causa da lei de acessibilidade que obriga. Não somos nós que obrigamos. Se você tem toda a parte de escritório em cima, você tem que chegar com o funcionário lá em cima. Mas não vai subir cadeirante, não, mas vai subir um cara com perna quebrada. Então, não só a lei, Código de Obras, nós temos o uso e ocupação do solo, nós temos meio ambiente, temos CETESB, temos acessibilidade, temos bombeiro. Tudo isso para promover um posto de gasolina. Não só posto, um shopping. Por exemplo, a questão do shopping. Isso não está sendo exigido dos que já existiam, né? Hã? Está sendo exigido dos que Exige. Desde 2007, anterior já exigia. Tá? Agora, pela 2007, não é aprovado o posto se não tiver todo esse rito. Tá? Então, andar tem que ter elevador. tem que ter elevador. A não ser que você tenha uma atividade lá em cima que ela esteja totalmente absorta embaixo, que você não precisa subir na posto de gasolina. Nós tivemos um problema sério com um posto aí que ficou quase 1 ano para aprovar, que o cara tinha toda a parte administrativa na parte de cima. Aí vem aquelas discussões assim, mas ninguém vai subir lá. Tá, como que leva o dinheiro? Vai por tubo, põe no tubo lá embaixo, o tubo espirra lá em cima, joga lá em cima. Quer dizer, toda solução técnica tem. Engenharia, você tem um monte de solução técnica. Mas a hora que o cara quebrar a perna, ele sobe. Aí vem o funcionário do posto. Por exemplo, hoje, não sei se vocês estão sabendo, todo posto de gasolina, antes de aprovado, é passado pela vigilância sanitária para ver a condição do funcionário, se ele tem lugar para descanso, se ele tem banheiro, se ele tem vestiário, se ele tem lugar para comer. Se não passar pela vigilância, não aprova o posto. Tá? Então, tá? Então, e outra coisa assim, mas isso a gente gostaria, vereador, é que eu coloquei aqui, nós estamos aqui para orientar, tentar dar a orientação técnica daquilo que a gente vê no dia a dia de aprovação. Por exemplo, que nem eu falei, a questão dos 1.200, 1.500, 1.400, nós temos que ver a configuração, porque às vezes você não tem como configurar com 1.200, mas tem que pôr 1.400, porque senão você está 1.000. Por causa da configuração do lote. Eu estou entendendo, a tua participação está excelente. Vamos continuar nessa pegada aí. Minha pergunta para o senhor é a seguinte. O senhor está desde 81, né? O senhor falou 91. Então, hoje, eu acho que a pessoa mais que sofreu e sofre ainda com esse assunto é a sua pessoa mesmo, porque tudo acaba indo para a tua mesa, né? O que o senhor mudaria? Ou do jeito que está, tá bom? Não precisa mexer em nada. Na minha avaliação, eu não posso avaliar o funcionamento, tudo. Pela aprovação, nós não temos problema em aprovação. Porque como tem um rito a ser seguido... Não. Eu falo assim, sim, das diretrizes para aprovação. O que o senhor acha que deveria... Não estou falando do processo de aprovação. O processo é uma coisa e as diretrizes que regem esse processo são outras. Tá, então, por exemplo... vamos dizer meio ambiente, manancial. Nós temos que trazer para discussão o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente. Uhum. Não adianta eu discutir... Não é que não existe. Nós temos um código de meio ambiente. Tá? A hora que pede a certidão de uso do solo, do meio ambiente, eles fazem essa avaliação. Se está numa área de APP, de área de preservação permanente, não pode estar. Qualquer edificação hoje aprovada tem que respeitar, no mínimo, 15 metros da margem do rio, nem prédio, nem escola, nada. Não pode ocupar essa faixa de preservação.
Então, no posto de gasolina tem mais essa preocupação. Por exemplo, hoje, nós não aprovamos o posto de gasolina se não tiver tanque, com monitoramento intersticial, com parede dupla, com não sei o quê, com não sei o que lá, porque isso é regra da própria agência, tá? Que é obrigado a ter. Então, no projeto está especificado esse tipo de colocação. Se não colocarem, aí tem a vistoria da CETESB e a vistoria do meio ambiente, para ver se está cumprindo religiosamente aquilo que foi proposto. Se não tiver, não libera. Entendeu? Por exemplo, nós não liberamos um posto sem licença de operação da CETESB. O que é a licença de operação? Por que faz isso? Quando nós emitimos o uso do solo, nós fazemos pela lei municipal. Pode instalar o posto. Aí o meio ambiente, a hora que vai pedir a certidão do meio ambiente, ele fala, pode instalar, desde que se afaste 60 metros do rio. Tá? Então, quer dizer, mesmo nós falando que pode pela lei municipal, o meio ambiente pode falar não pode, porque não tem 60 metros do rio. O meio ambiente falou que pode, aí vai para a CETESB. Antigamente, a gente aprovava só com a licença prévia. Hoje, não, nós aprovamos com a licença de instalação, porque a CETESB também pode negar o pedido por algum motivo, pela questão de segurança pela CETESB. Então, quer dizer, enquanto não cumprir esse rito, que é proteção de área verde, manancial, são degraus. A hora que chega a aprovação... Mas eu entendo o seguinte, a partir do momento que o município pode legislar sobre esse assunto, tudo bem. A deliberação, por exemplo, a CETESB, pode ser que no entendimento dela, 15, 20 metros seja perfeitamente passível de autorização. Mas se nós, de Ribeirão Preto, queremos 100, 200... essa validade da CETESB não vale nada. A gente usa a mesma configuração que é a questão de legislação. Uhum. Qual que é mais importante? A federal, depois a estadual, depois a municipal. Mas se a municipal for maior que a estadual e a federal, a lei municipal é válida. Então, quer dizer, se a gente fizer uma lei municipal estabelecendo outros critérios, não é a CETESB que vai liberar. Ela vai liberar na questão física dela. A gente tinha que avançar para isso. Tá? Então, assim, eu gostaria, assim, na discussão, a hora que a gente chamar a CETESB, a gente chamar o meio ambiente, chamar esse pessoal, porque eu não vou saber falar do regramento deles. Eu falo da aprovação de projeto. Tá? Então, a hora que chega na aprovação final do projeto, por exemplo, acho que essa lei de 2011, essa alteração que houve, é de funcionamento, que não era questão de frentista, que duas coisas, não pode vender gás, liquefeito de petróleo lá dentro, depois de gasolina. Foi feita uma lei que a bomba era manuseio da bomba, alguma coisa, e a outra era não podia ter bomba automática, tinha que ter o frentista. Não tinha. Então, as leis que alteraram, as leis que foram criadas, elas não alteravam a disposição de aprovação, mas sim de funcionamento. Outro dia foi apresentada uma proposta de lei que nós rejeitamos, teoricamente, que não pode pôr caixa eletrônico dentro de posto de gasolina. Que o bandido pode ir lá e explodir o caixa eletrônico. Tá? Se for assim, então nós não podemos, nós temos que pensar em banco, em supermercado. Tá? Então, a gente, às vezes, bloqueia esse tipo de situação, porque não é factível, não tem como você impedir essa colocação. Entendeu? Tá? Então, é uma questão de segurança pública, não é uma questão de o cara vai destruir o caixa eletrônico, vai explodir o posto de gasolina. Ô, Nilton, só para ilustrar, eu tenho uma vaga lembrança que, por época da instalação do posto BR na esquina da Visconde Iaúma, com a Florêncio de Abreu, houve uma polêmica em questão de distância da catedral e da escola do lado de cima. Como isso foi resolvido na época? Houve alguma... Porque já estava na legislação, já tinha sido retirado da legislação. Já tinha caído por 50 metros de locais de segurança pública. O que eles entendem? Na esquina da catedral. Tá? Não, ficou embargado, mas... Na mesma lei foi feita a exclusão ali para permitir a construção do shopping, aquele lá e eu acho que o da Presidente Vargas, né? Na Independência. Na realidade, você está me perguntando o seguinte, estava dentro da legislação. Eles achavam que não poderia ser construído com base na legislação anterior. Entraram com ação judicial, foi
para a justiça e depois foi liberado. Os 2 postos ficaram parados. Foi mandado fechar os 2 postos de gasolina dentro do novo shopping, tá? A justiça determinou depois, foi julgado tudo, não, pode, que não tem problema nenhum, está aprovado. Então, quer dizer, às vezes a gente tem esse impedimento, essas discussões, mas não é... Depois que você pega toda a legislação, o juiz faz a avaliação, ou põe um perito para ver, está tudo aprovado dentro dos conformes, não tem como... Tá? Não tem assim, está aprovando porque quer aprovar, porque alguém levou, porque não sei o quê. Não, a regra é muito clara para a gente aprovar esses postos de gasolina. A questão dos 700 metros. Quanta gente deixou de construir porque tinha 650? Ninguém falou, porque tem 650, está perto de 700. Ou tem 700 ou não tem, porque a gente sabe, se alguém entrar na justiça, nós perdemos. Entendeu? Eu não vou conseguir te precisar quando era da época da CNP ou da ANP. Eu sei que tinha uma regra. Tinha uma regra e tinha essas instâncias, tinha tudo isso. A gente nem se preocupava em aprovar o posto de gasolina, porque vinha tudo aprovado pela ANP. Nilton, quantos processos tem de postos de gasolina hoje funcionando em Ribeirão? Eu não sei, de forma que estejam suscetíveis a processo de irregularidades? Assim? Não, eu acho que nenhum. Nenhum? Hoje, nenhum. Assim, nós não temos nenhuma ação. Tinha uma, que era no posto aqui na Caramuru, na esquina da Caramuru com a Lusitânia, lá na frente. Por quê? Porque o juiz determinou que aquele posto estava em cima de uma APP, de uma área de preservação permanente. Tá? Só que ali, o que na realidade acontecia, que ali foi um aterramento, um depósito de entulho, tá? Que era a preocupação nossa, era o problema de depósito de entulho pelo problema de suporte, de colocar as coisas. Aí a justiça determinou que cancelasse o alvará de licença que nós tínhamos emitido, tá? Aí depois o proprietário entrou, brigou, tudo, ganhou e não construiu. Porque ele viu que aí depois não tinha viabilidade, que ali, eu acho que no canto... Porque a ideia dele, que é em frente daquele terreno, do lado que era o paintball ali. Qual que é ali? Ali tinha uma proposta de construir um shopping. Um shopping, um prédio, tudo. Também não viabilizou. Então, quer dizer, tem muito disso. Às vezes, todo o alvará de licença é emitido por 2 anos. Tá? O alvará inicial. Se você não iniciar a obra, você tem que pedir uma renovação de alvará. Não pedir de renovação de alvará, você tem que adequar a legislação do momento. Como a nossa lei não muda desde 2007, não foi alterada, então, quer dizer, automaticamente, tem postos aprovados aí há 4, 5 anos que não foram construídos. Tá? Porque me parece que eles têm que viabilizar com a empresa que vai funcionar, tem que fazer um estudo, e o custo, né? Hoje, o senhor saberia falar mais ou menos quantos pedidos de abertura de postos de gasolina estão na prefeitura hoje em Ribeirão? Olha... Pendente de aprovação? Eu posso estar afirmando errado, mas eu acho que nenhum. O que eu tinha já foi aprovado. Tá? Pode ter alguma reforma que está em andamento. Eu sei que tem uma reforma do Volta que está parada, que eles entraram com o processo e não deram continuidade. Tem alguns postos, principalmente de bandeira branca, que eles entram com reforma. Bandeira branca é aquele que não tem... O mais preocupante para a gente é a bandeira branca, mas é a mesma regra. Tá? Então, eu posso até levantar depois, passar para o senhor. Passar a palavra para representante do... Tem. Teve uma época que a aprovação foi assim, principalmente quando saiu da ANP, passou para a lei municipal, teve um pedido uma festa. Tá? Então, mas muita gente não construiu, não conseguiu viabilizar. Porque tinha muita gente aqui em Ribeirão que aprovava o posto sem bandeira, depois que ia atrás de dinheiro. Não conseguia viabilizar, morria aquele projeto. Depois de 2 anos, ele automaticamente é cancelado. Tá? Bom dia. Está muito interessante mesmo essa discussão, né? Vai longe mesmo. Eu queria parabenizar o vereador Gasparini, parabenizar vocês, né, que é a equipe técnica,
da coisa, e a gente sabe que o negócio só pode dar certo se a parte técnica é respeitada e é realmente assim colocada em prática. A semana passada saiu um estudo, está nos jornais, tudo, que Ribeirão está crescendo mais do que as grandes capitais. Então, eu vejo assim que isso, vereador, tem que se estender também com esse olhar, né? Porque a legislação que, em 2007 ou anterior, tinha uma visão do tamanho da cidade e da sua população, hoje já não pode ser vista mais dessa forma. Então, precisa, sim, que sejam feitas adequações na legislação, né, visando, claro, a segurança, mas também a mobilidade para todos. Então, eu vi a preocupação dos representantes dos postos de gasolina, que é uma preocupação, assim, que bom que vocês tenham, né, essa preocupação, não apenas do nível, não, mas do lado financeiro, da questão financeira, mas sim com a preocupação de explosões e do que isso pode causar, né? Então, eu estou feliz de ter participado dessa primeira, porque eu acho que não vai ser a única, né? Mas a primeira discussão, ver aqui os meninos aqui preocupados com a legislação, porque também o meu parabéns é porque que bom que viu que não adianta só ficar conversando, falando e ver que o projeto vai voltar porque é inconstitucional. Então, é preferível que se retire, que faça novas discussões, né, que proporcione isso, novas discussões, para que a hora que chegar já seja aprovado. E algo que eu queria até sugerir, que eu vejo que depois é algo que precisa também dar uma continuidade, é a questão da fiscalização depois, né? Não sei se pensou nisso ou se, por enquanto, está preocupado mais com essa questão, mas que eu vejo também que a fiscalização é algo que a gente tem que pensar também. Não sei como seria isso, mas era isso que eu queria dizer. Então, parabéns. Né? Não, eu não digo nem tanto assim, não, uma fiscalização. Sim, se funciona ou não, se ajuda, como que poderia ajudar mais, entendeu? Nesse sentido. Em termos de fiscalização, nós somos o setor mais fiscalizado. É o mais fiscalizado de todo o mercado. Nós somos o Ministério do Trabalho, vem a ANP, Vigilância Sanitária. Nós somos fiscalizados até de madrugada. Viu? Todo dia. A gente cumpre todas as normas, que é NR20, NR14, tudo quanto é NR, nós temos que ser cumprido. Se nós não tiver em dia, fecha. Um dia, chegou um rapaz do Ministério do Trabalho na minha empresa. Todo mundo tem o poder de fechar o posto. O problema, posso falar? E os que trabalham, vamos falar errado, que tem um monte que trabalham errado, têm informações privilegiadas. Esse que é o nosso problema no nosso ramo de atividade, que tem os concorrentes que a gente sabe que trabalham errado, e às vezes 30, 40, 60 dias antes de ser fiscalizado, ele sabe o dia que vai ser fiscalizado. No caso, eu tive uma visita do Ministério do Trabalho lá na minha empresa. Chegaram lá, pediram um monte de papelada. Vou lá, eu e minha secretária levamos lá no Ministério do Trabalho um monte de caixa. Apresentei para o cara, pedi, eu quero isso, está aqui. Eu quero isso, está aqui. Quero isso. Ele falou, eu esperava, no final ele falou assim, eu esperava isso de vocês. Então por que fiscaliza a gente? Você vai pescar o cara que não precisa? Que está errado. O que está certo está muito fácil fiscalizar. Por quê? Porque a gente é vitrine, né? É espelho. Então, espelho é sempre eles querem tentar quebrar o espelho, né? Então é isso que acontece. Contatão, só já falando isso, aproveitar e intervir, que nem o ano passado tivemos uma força-tarefa que incluiu o IPEM, a ANP, Polícia Federal, Receita Federal. E o primeiro posto fiscalizado foi o meu. Aí depois terminou tudo, aí o chefe, o grupo que estava... Não, eu falei que não adianta vir aqui, que a gente já sabe isso aí, mas o problema, eu falei, não, por que pode vir aqui toda vez, mas eu quero que vá nos meus concorrentes também. Não, a gente precisa de uns grandes aqui para dar um número, dar porte, mas toda vez só vai em mim, vai no Rui, vai às vezes no Bertim, vai no
no Jorge, alguns que chamam atenção, que são postos grandes, tradicionais, mas só, exatamente, que estão falando. E, enquanto isso, posto pequeno, que às vezes, quando tem uma fiscalização, no dia que vai ter fiscalização, 2 dias antes ele fecha para reforma, e não tem ninguém, não tem está reformando. Só contar um caso que aconteceu com a gente. Chegou a fiscalização do IPEM no meu estabelecimento comercial, e chegou lá, trouxe a televisão junto, o primeiro foi fiscalizado, chegou, outro lá, hoje eu te pego, hoje. O senhor falou, o fiscal falou para mim, falou, vem cá, falei, eu sou um cara honesto, trabalhador, e tem um cara lá em cima que gosta muito de mim, né? Aí ele chegou lá com a televisão, filmando a entrar, e dava tudo na linha, certo? Eu falei, você vai se queimar comigo. Aí, em pouco tempo, ele tentou fazer de novo, quebrar um lacre numa bomba, meu filho pegou atrás dele, filmou ele. Aí eu chamei o chefe dele. Chegou no meu estabelecimento, fiscalizar lá de cima. Aí eu falei, ó, espero que tudo isso não aconteça novamente, o que aconteceu ontem lá embaixo. O que aconteceu? Aconteceu isso, está aqui o filmezinho. Aí ele falou assim, chamou o cara, e o cara sumiu por um período de Ribeirão. Agora voltou, acho que aposentado, né? Fiscal. Também aconteceu comigo um tempo atrás, uns 10 anos atrás também. Mas, Roberto, aquela bomba está com um lacre violado, eu sei. Faz quanto tempo? 30 segundos. Olha no bolso de trás ali do seu fiscal, uma chave de fenda ali, cabo amarelo. Não sei se você viu, o meu gerente não está aqui. Ele está filmando ali, aquela câmera é móvel, está focando aqui. Você quer olhar a filmagem? Aí ele pegou e perguntou, mas está tudo certo? Ah, tá. Fechou a bomba, foram embora. Bom, eu elogio a iniciativa do vereador, essa discussão. Eu queria só alertar, uma coisa que a gente tem que se preocupar nessa lei, que Ribeirão Preto, como foi falado, está crescendo, né? Nós temos aí bairros que nem o setor norte, o Vida Nova Ribeirão, que são quase 40 mil pessoas, estimativa de quando chegar ao final, e lá ele foi aprovado numa lei que existe hoje, tá? E já tem áreas determinadas para postos de combustíveis, vamos supor. O que aconteceria, que nem o engenheiro Newton falou? Se tem uma área lá que tem hoje 800 metros quadrados que atende a legislação, se ele precisar cumprir com 1.000, ele vai ter que agregar um lote ao lado que é residencial, ele não vai poder. Então, a gente precisa tomar cuidado que vocês, os empresários, sempre pensem em crescer nos seus empreendimentos. Pode ser que isso aí limite a expansão da cidade, porque a gente faz um plano diretor a cada 10 anos, tem que ser revisado, porque a cidade, em 10 anos, a tendência da região, ainda mais agora a região metropolitana, a tendência é crescer mais. Então, a gente não pode, tem que verificar o que já tem aprovado e o que ver se é viável amanhã, senão o que a gente pode fazer amanhã? Inviabilizar a montagem de novos postos nessas regiões novas de crescimento, que nem foi falado. Então, isso que precisa tomar cuidado, para ver se vai atender a toda a população. Porque, senão, a pessoa vai ter que voltar aqui no centro para abastecer. Tá? Isso vai prejudicar, inclusive, os empresários que pretendem crescer e montar mais postos, rede, tudo. Então, isso vai até atrapalhar. E eu já vi no passado isso acontecer, e a pessoa depois aí tem que mudar a legislação para poder ter algum atendimento nesse área. Todas essas delimitações desses loteamentos foram feitos em cima dos 700 metros. Foi feito na 2157, que é uma lei que foi feita simultaneamente à 2158, que é o Código de Obras, e a Lei de Parcelamento do Solo. E a lei que está em vigência hoje, tá, é essa. Então, esses loteamentos novos que estão aprovando, eles têm áreas comerciais com IRA 1. O IRA é determinado pela Secretaria do Meio Ambiente. É a primeira análise, a hora que chega um processo de uso de compactação do solo, a primeira análise vai para o meio ambiente. A hora que o meio ambiente dá todo esse regramento, aí que é dado o uso do solo. Porque se ele for impedido lá, ele já é indeferido no uso do solo. Mas o problema das áreas de vocês pequenas, o que acontece? Com uma legislação que nós temos hoje, que tem que ter local para o funcionário descansar, local para ele almoçar, e atender às atividades, não dá 700 metros, não consegue montar um posto com 700 metros.
fica pior coisa, você não tem espaço para colocar tudo que se precisa colocar hoje. Não, mas ninguém está falando que tem que ter X ou Y. O Bona foi falado que nós não estamos aqui, nós vamos obedecer à lei. O único problema que eu estou falando é que tem que verificar se a lei também não vai impedir os novos, entendeu? Está sendo aprovado. Porque uma questão é os postos, que tem postos hoje, que tem um aqui no centro, acho que 150 metros. Aqui na Amador Bueno, ele deve ter 150 a 200 metros de terreno no máximo, não é verdade? Deixar bem claro, qualquer lei que vier agora, né, tratando desse assunto, ela garante aqueles que já foram aprovados, aqueles que já foram né? Sim, não, mas garante também o desenho do loteamento. O que o Reinaldo falou, vê bem, nós estamos colocando novamente. Existe uma questão assim, por exemplo, ninguém se preocupa quando nós vamos aprovar loteamento, nós fazemos audiência, nós fazemos consulta, ninguém vai, que nisso se citou no começo. Uhum. Por quê? Vamos dizer, você vai aprovar um loteamento, de repente fala assim, eu Vida Nova, são 7.000 lotes. Foi feito várias audiências públicas, ninguém vai fazer escola, vai fazer um monte de coisa, inclusive posto de gasolina, inclusive supermercado e tal. Ninguém chega no momento da aprovação e fala assim, pode ter um problema de ter o posto perto da escola. Tá? Para quando aprovar o loteamento, você já faz o regramento. Não pode colocar posto de gasolina perto da escola, no próprio loteamento. Que é mais uma regra que nós temos que cumprir. E ninguém vai comprar terreno para vir brigar com a gente para mudar essa... Por quê? Para você mudar o memorial descritivo do loteamento, precisa você ter a anuência de 100% dos compradores, tá? Para você mudar um regramento junto ao cartório de registro de imóvel. Então, aquilo que está registrado é o que vale. É que nem eu falei, aqueles postos no meio da ilha, da avenida, quando aprovou o loteamento, aprovou aqueles 2 terrenos para posto de gasolina no loteamento. Independente da área verde. Independente da área verde. Respeita a área verde. Tá? Aí todo mundo, quando começou a construir, a prefeitura está deixando construir, a prefeitura. Tanto é que nós estamos tranquilos. Entra com qualquer pedido, a gente fala, está aqui. Nós temos 2 corpos técnicos que cuidam disso. Um é o Grupo de Análise de Projeto Especial, que é o GAP, que reúne na Secretaria de Planejamento toda semana, e tem a CCU, que é a Comissão de Controle Urbanístico. Na CCU tem representante de várias entidades, associações, tal, sindicato, quem quiser. Pode. É só dar um pulinho lá, conversar com o pessoal, porque, bem, poderia até colocar um representante do sindicato, do segmento, na CCU, principalmente. Porque a CCU, ela trata hoje dos estudos de impacto de vizinhança. Tá? Então, tem representante de todo mundo, tem da EP, meio ambiente, tem de todo mundo. E a entidade civil é representada pelo Comur, tá? Às vezes vocês podem até pedir ao Comur que indique alguém de vocês, porque é um segmento grande. Nós temos quantos postos de gasolina em Ribeirão? Hoje, com a minha atividade, já está mais... Estou delegando para os filhos, né? Vai lá, então eu gostaria de participar disso aí. Poder... Só uma questão de informação, eu faço parte do Conselho do Meio Ambiente, CODEMA. Ele faz parte lá comigo, lá. A gente discute todos os processos que vêm ao conhecimento do Conselho. Então, é formada uma comissão para analisar as APP, analisar todos os processos que vêm ao conhecimento, esses bairros novos que estão abrindo, avenida. Então, tudo a gente analisa lá no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Eu represento o Sindicato de Trabalhadores lá no Conselho do Meio Ambiente. Então, é importante a participação da sociedade, ou seja, do patronal, né, todos esses mecanismos de conselhos, né? Hoje, inclusive, a vereadora Berenice, que é aqui da Câmara Municipal, ela está reformulando um projeto de leis sobre os conselhos, né? Não só do Conselho do Meio Ambiente, mas, enfim, de modo geral. E isso que é importante, a gente está participando. Só para ter uma informação também, por exemplo, lá em 1990,
nós tínhamos lá os 110 postos de combustível, hoje nós estamos beirando os 180 postos de gasolina. Quase 200, né? Então, pela proporcionalidade do número de habitantes, já está além do que é necessário. Então, é importante essa preocupação aí. Desliga os dois. Desliga. Bom, pessoal, agradeço a participação de todos. Já são 11h30, né? A reunião, acho que foi muito produtiva, essa nossa primeira reunião. Agora nós vamos dar uma analisada no segundo passo que nós vamos dar, né? Eu vou ter que ter uma reunião aqui interna na casa para ver a situação do projeto do vereador Eliseu Rocha, né? Como que vai ficar. Não adianta eu tirar e ele não tirar, né? Aí nós vamos cair no mesmo erro, né? Então, isso. Uhum. Em tese dele é uma coisa pessoal dele, que talvez, se ele quiser e tomar a decisão de que ele não vai retirar e vai deixar na casa, ele vai continuar também. Nós vamos estar traçando dois. O dele é pontual. Eu não preciso, pelo Código de Obras, eu não preciso esperar 1, 2 anos para reformular o Código de Obras. Se tiver algum assunto de interesse que a gente tenha que mudar imediatamente, nós tem que formar uma comissão pelas entidades de técnicas, engenheiros, arquitetos, está no artigo 605, tem que formar uma comissão, essa comissão faz um estudo, propõe alteração de lei, eu posso mandar para a Câmara sem fazer audiência pública, inclusive, porque é uma peça técnica. Você tem audiência, quando você usa mais a questão do uso do solo, essas coisas, que vai mexer. Quando é técnica, para construção de posto de gasolina, estabeleceu regra, tem regramento da ANP, tem regramento do bombeiro, tem regramento. Colocar na lei, que nós não vamos discutir isso. É o bom, é o melhor? Coloca na lei, a gente pode encaminhar para a Câmara, altera o artigo 505, 512, até que saia a legislação nova. Entendeu? Aí a gente incorpora, está escrito lá. Tudo que você faz, pode até sair por decreto, fazer por decreto, depois ela incorpora a alteração do Código de Obras. Então, ele nos deu a solução agora. Meu segundo passo, então, Vanildo, Rui, Ginaldo, Sueli, Anitta, Manuel, vai ser acionar essa comissão aí. Vai ser acionar essa comissão e tratar dessas vedações e das metragens que a gente está colocando, fazer com que essa comissão instituída faça esse estudo e remeta para essa casa o projeto para que a gente... Eu acho que vai ser o trâmite mais rápido, foi esse aí que ele deu. Eu acho. Hã? Não, a autoria eu vou perder de qualquer jeito. Mas não é essa a minha intenção, de ser autor de projeto. A intenção é corrigir as coisas erradas. Sim. Como que aciona essa comissão? Secretário de Planejamento. Tá. Sim. Eu acho que vai ser esse caminho, né? Uhum. Uhum. Legal. Anitta, alguma coisa para concluir? Posso encerrar? Então, tá bom. Declaro encerrada essa reunião pública. Muito obrigado.